Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso estudo de geometria analítica, tá bom? Ainda estudo de reta, mas iniciar os principais aspectos também do estudo da circunferência. Olha só. Se a gente tem aqui uma reta, aqui, ó. Ainda no estudo de reta, tá bom? Considerando aqui uma reta, certo? Aqui os eixos coordenados, aqui o eixo Y e aqui X. Temos aqui, então, o eixo Y e o eixo X, certo? Bem, formando um ângulo alfa aqui, ó, uma reta R. Tá? O coeficiente angular dessa reta R, a gente sabe que é quem? Ó? É a tangente desse ângulo alfa, nesse sentido aqui, ó, no sentido positivo, tá bom? Então, se nós temos aqui uma reta, digamos que a gente tenha bem aqui 150 graus, ó, desse lado aqui. O eixo dos x, o eixo dos y, e eu quero o coeficiente angular dessa reta. Eu sei que eu vou precisar desse ângulo aqui, ó. Então, tudo é 180. Aqui é 150, aqui só pode ser quanto? 30 graus. Essa é a minha reta R. E o coeficiente angular da minha reta R vai ser a tangente de 30 graus. Certo? Que é, a gente sabe, raiz quadrada de 3 sobre 3. Se eu tenho um coeficiente angular e um ponto qualquer, um ponto P, digamos que eu tenho aqui esse ponto P, seja, sei lá, 5 e 6. 5 e 6. 5 para x e 6 para y. E eu quero a equação dessa reta. Bem, a gente viu ainda na aula anterior, se eu faço o y menos o y do ponto é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. Né? Então, y menos o y do ponto aqui, ó, 6, que é igual ao coeficiente angular. O coeficiente angular, esse m, que a gente viu que é raiz de 3 sobre 3, por exemplo, que multiplica x menos o x do ponto, ó, o x do ponto, ó, que é 5. Dessa maneira, quando a gente for desenvolver aqui essas continhas, a gente vai obter a equação dessa reta. Pode ser a equação reduzida, a equação geral, segmentária ou paramétrica da reta. Certo? Fato é que se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, a gente consegue encontrar a equação dessa reta. Fizemos isso também na aula passada. Estou recapitulando aqui, olha só. Se eu tenho um ponto qualquer, um ponto P, xp, yp, e o coeficiente angular dessa reta, o coeficiente angular qualquer, para a reta. Se eu quero a equação geral da reta, eu faço o y menos o y do ponto, que é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto. Tá? É o que vai acontecer aqui, ó, nessa questãozinha, a questão 458 do nosso livro. Vamos a ela, então. Olha só. Na figura estão representadas, em um plano cartesiano, duas circunferências. C de raio 3 e centro O. C1 de raio 3 e centro O1. E aqui é C2 de centro 1 e raio O2. Tangentes entre si. E uma reta T tangente às duas circunferências nos pontos P e Q. Ele fornece aqui duas circunferências e uma reta tangente
toca aqui essa circunferência num único ponto aqui e num único ponto aqui também. Aqui faltou a pergunta, né? Nessa minha configuração, ele está querendo a equação da reta, tá? A equação dessa reta. Ele fala uma reta T tangente às duas circunferências. É essa reta T, bem aqui, ó. Ele quer a equação dessa reta. A alternativa que indica a equação da reta. Então, a gente vai precisar obter a equação dessa reta. Tem vários caminhos. Eu vou ampliar um pouquinho isso aqui, ó. De que maneira a gente pode obter a equação dessa reta? Olha, a gente pode aqui, pessoal, encontrar esse ponto, bem aqui, esse ponto R. A gente encontrar as coordenadas desse ponto R, bem aqui. Encontrar o x e o y do R. O y eu já tenho que é 0. Esse meu ponto R aqui, o x eu não tenho, não é? Mas o y é 0. É 0, porque ele está em cima do eixo do x. Qualquer ponto em cima do eixo do x, a gente sabe que esse y aqui é quanto? 0. E também obtermos o coeficiente angular dessa reta. Se eu encontrar o coeficiente angular dessa reta e esse ponto, eu jogo na fórmula e obtenho, então, a equação dessa reta T, que é o que a questão quer. Então, veja só. Vamos considerar bem aqui, ó. Vamos considerar bem aqui esses triângulos. Veja só. Ele me disse que o raio dessa circunferência maior é 3. Então, aqui é 3, ó. 3. E esse trecho bem aqui é o raio da circunferência maior também, ó. É 3. E bem aqui também é quanto, ó? 3. O raio da circunferência menor é 1. Então, bem aqui, veja, é 1, aqui também é 1 e aqui também é 1. Esse segmento, esse trecho, bem aqui, eu vou chamar para ele de x, ó. X. E a gente vai obter esse x fazendo a semelhança entre esses triângulos. Esse triângulo POR, O1R, e esse triângulo QO2R. Esses dois triângulos são semelhantes. Olha, eu vou tentar desenhar aqui, ou melhor, eu vou desenhá-los aqui, o maior, mais ou menos aqui, certo? Aqui é o P, O1 e R. Esse segmento PO1 é 3. O segmento O1R é quanto? É 3 mais 1 mais 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais x. Então, ele é 5 mais x. Ó. 5 mais x. E agora, o triângulo menor, esse triângulo QO2R. Bem aqui, ó. Olha só. Aqui é Q, aqui é o O2 e aqui é o R. Ó, o QO2 vale 1, é o raio da circunferência menor, é 1. E aqui o O2R, esse segmento todinho aqui, ó, é 1 mais x, tá vendo? Olha, 1 mais x, 1 mais x. Aqui é 90 graus em P, e aqui também é 90 graus em Q. São dois triângulos retângulos. E a gente vai fazer a semelhança entre esses triângulos, olha. Dois triângulos são semelhantes quando você conseguir identificar pelo menos dois ângulos iguais. Observa que aqui tem 90 graus e aqui também. Observe ainda que esse ângulo aqui todinho, ó, ele é comum, ele é o mesmo para o triângulo grande e também para o triângulo pequeno. Então, esse ângulo aqui é comum para os dois triângulos. Ó. Se você tem dois ângulos iguais nos dois triângulos, é porque certamente o terceiro é igual também. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? Ó, 180 graus. Se você encontrou os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, com as mesmas medidas, então esses triângulos são semelhantes e esse é o símbolo da semelhança. E o que é que significa isso, professor? Significa que eles têm aí agora os lados que ocupam a mesma posição proporcionais. Ó. 3 vai ser proporcional a 1. Veja, o 3 está compreendido entre o 90 graus e esse ângulo que eu marquei duas vezes. Vai ser proporcional a quem está no mesmo lugar lá no outro. Ó.
90 graus, e o ângulo que marcou 2 vezes, ó, 3 está para 1, está aqui, ó. Ou, esse 3 está oposto a esse ângulo aqui, ó, que eu marquei uma vez. Vai ser proporcional ao mesmo lado do outro lado, que está na mesma posição no outro triângulo, ó. 1, que também está oposto ao mesmo que eu marquei aqui, ó, tá vendo? Esses lados estão ocupando as mesmas posições, são lados homólogos, e eles são proporcionais. 3 está oposto a esse ângulo que eu fiz uma marcação, está no mesmo lugar, na mesma posição que esse 1, que está oposto ao mesmo ângulo. Assim como, ó, 5 mais x vai ser proporcional a 1 mais x. Ó. 1 mais x. Veja que esse 5 mais x está oposto ao 90 graus. 1 mais x também está oposto ao 90 graus. Eles são homólogos, então são proporcionais aqui. Eu poderia pensar, o 5 mais x está entre esse ângulo que eu marquei 2 vezes e o outro que eu marquei uma vez. Da mesma forma, o 1 mais x está no mesmo lugar, na mesma posição. Fazendo a proporção, então, ficou 3 vezes 1 mais x é 3 que multiplica 1 mais x, que é igual. 1 vezes 5 mais x é 5 mais x. Aqui eu multiplicando tudo, ó. 3 vezes 1 e 3 vezes x. Veja, 3 vezes 1 é 3, mais 3 vezes x, 3x, que é igual a 5 mais x. Vamos organizar agora, ó. 3x tá mais x, vou trazer para o primeiro membro, vem como, ó? Menos x, que é igual a 5. Tá mais 3, vou levar lá para o segundo membro, vai como? Ó? Menos 3. Ora, 3x mais x dá 2x, que é igual. 5 menos 3 é quanto? Ó? 2. Vou passar esse 2 dividindo, encontrei que x é 2 dividido por 2. Ora, x é quanto então? Ó? 1. Eu vou recapitular o que aconteceu até agora, mas nós já encontramos esse 1 bem aqui, esse x. Essa medida x, a gente viu que ela é 1. Esse x é igual a 1. Opa, vou colocar vermelhinho aqui. É igual a 1. Então, a gente já acabou de ver que esse x... Quanto mede esse x bem aqui, ó? Esse segmento aqui é 1. Essa abscissa x vai ser 3, mais 3, mais 1, mais 1, mais 1, que esse x vale 1. Então, 3 mais 3 é 6, mais 1, 7, mais 1, 8, e mais esse 1 aqui é quanto? Ó? 9. Eu tenho aqui o x de R e o y de R. Eu já tenho esse ponto, veja, ó, esse ponto. Eu quero a equação da reta T. Pela semelhança de triângulos, eu achei esse segmento bem aqui, que foi 1. E somando tudo, do 0 até o R, ficou 3, mais 1, mais 1, mais 1, que deu 9. Eu já tenho ponto. Para eu obter a equação dessa reta aqui, eu preciso do coeficiente angular. Mas, para eu chegar no coeficiente angular, ou eu tenho que ter 2 pontos por onde a reta passa, que também é possível a gente encontrar, certo? Ou esse ângulo bem aqui, ó. Se eu encontrar esse ângulo aqui, ó, eu obtenho a tangente dele e o coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo. Recapitulando aqui, ó, o raio da circunferência maior é 3, da menor é 1. Aí eu tenho aqui, ó, aqui era 3, o raio 1, e aqui eu chamei de x. Trabalhei esse triângulo grande bem aqui, 3, e 3 mais 1 mais 1 mais x. Ficou 3 mais 1 mais 1, 5, 5 mais x, está aqui. E esse triângulo pequenino bem aqui eu levei para cá, ó. Aí eu tenho 1, aqui está o 1, e aqui embaixo 1 mais x, olha, 1 mais x. Beleza, fiz a semelhança de triângulos. 3 está para 1, está bem aqui, assim como 5 mais x está para 1 mais x, ó, veja. Multiplicamos tudo aqui entre si, trouxemos o x para o primeiro membro, ficou menos x, e levamos o 3 para o segundo membro, que foi menos 3. Fizemos as continhas, encontramos que esse segmento bem aqui vale 1.
Então, quanto é o x do ponto R? A abscissa do ponto R é 3 mais 3 mais 1 mais 1 mais 1, é 9. O y eu já tinha que era 0. E esse cálculo a gente vai chamar aqui para ele de cálculo A. Beleza? E agora, pessoal, a gente vai obter esse ângulo. De que maneira? Vamos olhar aqui para esse triângulo pequenino bem aqui. Diminuir um pouquinho aqui para a gente enxergar quase tudo aqui. O cálculo que eu vou chamar de B, bem aqui, ó. Eu vou pegar só o triângulo pequeno, só esse QO2R. Tá bem aqui, só ele, para a gente por enquanto. Então, veja só, aqui é o Q, aqui é o O2 e aqui é o R. Eu sei que QO2 vale 1. E eu sei que O2R é 1 mais X, lembra? 1 mais X. Só que o X, eu já vi que o X vale 1. Então, isso aqui tudo é quanto? Ó? 2, que é o 1 mais 1. O X vale 1. 1 mais 1 é quanto? Ó? 2. E bem aqui, pessoal, veja, ó, 90 graus. Eu quero esse ângulo aqui de dentro, vou chamar para ele de alfa. O que é que eu tenho em relação a alfa? Esse é um triângulo retângulo. Esse aqui é o 90 graus. Os lados que formam 90 graus são chamados de catetos. E esse que está oposto ao 90 graus é a hipotenusa. O que é que eu tenho? Eu tenho um ângulo, eu tenho o cateto oposto ao ângulo e eu tenho a hipotenusa. Veja, cateto oposto pela hipotenusa, nós já vimos aí em várias aulas, né? Isso aqui vai ser o seno de alfa, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto que faz oposição a esse alfa? Veja, é o 1. Quem é a hipotenusa do triângulo? É 2. Quem é alfa, então? Eu sei que o seno de alfa é meio. Eu tenho que pensar no arco. Espera lá. Eu tenho que pensar no arco cujo seno é meio. Qual é o ângulo cujo seno é meio? O alfa é o ângulo cujo seno é meio. Aí eu vou lembrar da minha tabelinha lá e vou lembrar aqui que esse alfa é quanto? Ó? 30 graus. Alfa é 30 graus. Então, vamos lá para a nossa figura aqui. Vamos explorar essa figura. Está aqui ela, diminui um pouquinho que eu exagerei. Aqui está. A gente descobriu que esse alfa aqui é quanto? Ó? 30 graus. 30 graus. Coeficiente angular não é a tangente desse ângulo, não. É desse outro ângulo aqui, no sentido positivo. Ó. Então, se tudo aqui é 180 graus, é a meia volta, é 180 graus. Aqui é 30, você concorda comigo que aqui dentro é quanto? Ó? 150 graus. Então, eu estou precisando da tangente de 150 graus, que vai ser o coeficiente angular da reta T. Eu já tenho um ponto por onde a reta T passa, que é o 9 e 0. E preciso agora de quem? Do coeficiente angular. Que se eu tiver um ponto e o coeficiente angular, eu vou usar essa formulazinha bem aqui, ó. Ok? Tendo um ponto e o coeficiente angular, eu jogo nesta fórmula e obtenho a equação geral da reta. Vamos lá, então, obter a tangente desse ângulo. Vai ser aqui para a gente o nosso cálculo C. Vamos lá. Ó, o cálculo C. Vamos fazer o coeficiente angular da reta T vai ser a tangente de 150 graus. 150 graus. Então, quem é a tangente de 150 graus? Quando eu olhar ali no nosso ciclo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Opa. Vamos lá. Vamos pensar aqui num ciclo trigonométrico.
Vamos lá, eu vou conseguir. Pronto. Bem aqui, ó, nesse eixo, bem aqui, opa, é o eixo das tangentes. Bem aqui eu leio as tangentes. Aqui eu leio tangente. Tangente. Eu quero a tangente de 150 graus. Olha, aqui nós temos 0, aqui é π sobre 2, bem aqui é o 180 graus, ó. 180 graus. Aqui é o 90 graus. Então, 150 graus está mais ou menos para cá. 150 graus. A tangente de 150 eu vou ler bem aqui, olha. Bem aqui eu leio o projeto, eu prolongo aqui até tocar o eixo das tangentes. Espera lá. Com calma aqui. Aqui eu vou ler a tangente dos 150 graus. Vem, 150 graus para chegar em 180, falta quanto? Ó? 30. Esse arco aqui, então, ó, é 30 graus. Eu vou projetar, eu vou reduzir aqui ao primeiro quadrante. Ó. Então, aqui também vai ser quanto? Ó? 30 graus. Tangente de 30 eu leio aqui em cima. A tangente de 30 eu conheço. É raiz de 3 sobre 3. A de 150 é simétrica em relação a ela. Ó. Vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Essa é a tangente de 30 graus. Não se preocupe, a gente vai trabalhar aí trigonometria. Provavelmente na próxima aula a gente vai trabalhar muito mais isso aqui. Fato é que nós percebemos o seguinte, olha, que o coeficiente angular da reta T é menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Do jeito que está aqui, olha, eu já consigo marcar a minha resposta. Porque coeficiente angular, lembra quando eu tenho a reta y igual a mx mais q, lembra da forma reduzida da reta ali da aula anterior? Coeficiente angular, quando eu isolo o y, eu tenho a equação reduzida da reta. E o elemento que multiplica o x, ele é o coeficiente angular da reta. E ele é menos raiz de 3 sobre 3. Ó. Quando eu olho, tudo aqui está na forma reduzida. Tudo é o y isolado, tá vendo aqui? Ó? E eu tenho aqui o menos raiz de 3 sobre 3 multiplicando o x, aqui na letra B. Já chegaria na minha resposta aqui. Mas vamos obter a equação da reta completa aqui. O que é que eu já tenho dessa reta? Eu vou colocar aqui ao lado, tá bom? Tirar aqui. Fazer aqui ao lado o nosso cálculo D. O que é que a gente tem dessa reta? A reta T, essa reta T, temos dela um ponto por onde ela passa, que é o ponto R, e esse ponto R, as coordenadas são 9 e 0, e temos o M, essa é a reta T. E nós temos o M de T, que a gente acabou de descobrir que foi o coeficiente angular, no caso, foi a tangente de 150, que é menos raiz de 3 sobre 3. Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu faço, olha, y menos o y do ponto, que no caso é R, é igual ao M de R, coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto. Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu obtenho a equação da reta com essa fórmula. Lembra que o coeficiente angular é o y menos o y do ponto, que divide x menos o x do ponto. É a fórmula do coeficiente angular. E aí eu só estou multiplicando aqui, ó, apenas multiplicando o m e a diferença do x aqui, ó. Ficou y menos yp, que é igual a m que multiplica x menos xp, tá aqui, ó. A gente vai substituir agora, olha, y menos o y do ponto R. O y do ponto R é 0, ó, 0.
que é igual ao coeficiente angular da reta. A gente encontrou, é menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos o x do ponto. E o x do ponto R é quanto? Ó, 9. 9. Vou colocar esse cálculo para cá. Y menos 0 é y, que é igual. Aqui eu vou multiplicar. Esse menos raiz de 3 sobre 3, vou multiplicar com x e também com menos 9. Vai ficar assim, então, olha. Menos raiz de 3 sobre 3x é menos raiz de 3 sobre 3x. Veja, menos com menos é mais. Raiz de 3 sobre 3 vezes 9. Mais raiz de 3 sobre 3 vezes 9. O y vai se colocar de outra cor, bem aqui. O y vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3x, mais, olha, 9 dividido por 3. Bem, aqui tem um 1, tá? Aqui tu multiplica na multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Isso vai ficar 9 vezes raiz de 3 é 9 raiz de 3, 1 vezes 3, 3. 9 raiz de 3 dividido por 3. Eu vou simplificar. 9 dividido por 3, que é 3, ó, e mantém a raiz de 3. Então, y é igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais 3 raiz de 3, é a que a gente encontra aqui na letra B. Lembra? Se eu já tinha aqui o meu coeficiente angular e era única com esse coeficiente angular, já teria acabado a questão lá atrás, já no momento que eu obtive o coeficiente angular dessa reta. Bom, eu vou recapitular aqui para você, não custa dar essa recapitulada rapidinho. Lembrando que vai ficar tudo disponível para você aí gravado. Então, olha só. Aqui a gente trabalhou os dois triângulos, o grande e o pequeno, fizemos a semelhança de triângulos, né? Eu teria a condição de obter bem aqui, por semelhança de triângulos, esse ponto aqui em cima também. Depois você experimenta para achar esse lado todinho, fazendo a semelhança de triângulos. Também vai ser possível, tá bom? Obtendo um outro cateto aqui, certo? Pois bem, achamos aqui essa medida que era 1, bem aqui esse xzinho era 1. Feito isso, aqui está o triângulo pequeno. Fizemos o seno dele, que deu meio. Então, o ângulo alfa é o arco cujo seno é meio, que é quanto? Ó, 30 graus. Quando a gente olha lá para o desenho, aqui dentro, então, era 30 graus. Acontece que tudo é 180. Se aqui é 30, esse só pode ser 150. E é daí que eu tiro o coeficiente angular. É a tangente de 150, e não do 30, e sim do 150. Bem, fizemos aqui para a obtenção da tangente de 150 graus, aqui está o ciclo trigonométrico. Não é? Nós temos aqui, então, os 150 graus, aqui, não é mesmo? 150 graus. E aqui é 180. 150 para 180, eu fiz a medida do suplemento. Dois ângulos são suplementares quando a soma é 180 graus. Então, aqui é 150. Para chegar em 180, aqui é 30. Aí eu reduzi ao primeiro quadrante aqui. Aqui também é 30. Tangente, eu leio nesse eixo aqui verdinho, ó. Tangente de 30, eu prolongo isso aqui até tocar o eixo da tangente, é raiz de 3 sobre 3, e o de 150 eu prolongo também, ó, menos raiz de 3 sobre 3. Obtivemos ali, então, a tangente de 150. E essa tangente, menos raiz de 3 sobre 3, foi o coeficiente angular da reta T. O que é que eu tenho da reta T? Eu tenho um ângulo, a tangente da reta, que é menos raiz de 3 sobre 3, e tenho o ponto por onde ela passa. Se eu tenho o coeficiente angular, que é essa tangente que nós obtivemos, e o ponto, eu jogo nessa equação para obter a equação geral da reta. Y menos o y do ponto, que é 0, que é igual a m de r, que é o coeficiente angular, x menos o x do ponto, ó, que é 9. Multiplicamos os termos entre si, simplificamos bem aqui e encontramos a nossa letra B, sendo o nosso gabarito da questão. Beleza? Vamos lá. Deu para entender aí? Tranquilinho isso aí? Vamos em frente. Vamos em frente.
Vamos à questão 400. A circunferência. Deixa eu pegar uma circunferênciazinha bem aqui. Vamos pensar numa circunferência aqui qualquer, tá? Um raio R e um centro. E um ponto P, um ponto X, P e Y, P. Tá? Observa que a distância desse ponto P ao centro é exatamente igual ao raio. Bom? Todo mundo está visualizando aí direitinho? Já está tudo normal? Confirma aí direitinho, por favor. Beleza, ótimo então, maravilha. Então, olha só, a distância entre esse ponto ao centro é igual ao raio. Aí a distância entre dois pontos, você sabe, aqui esse centro eu vou dizer que as coordenadas dele são xc e yc. Esse ponto, eu vou colocar que ele é um ponto qualquer, é um ponto geral, xy. Olha lá, deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui nós temos, ó, x e y. A distância entre dois pontos vai ser, olha, x menos o x do centro, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado. Lembra, isso aqui é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Isso vai ser igual ao raio R. Então, a distância entre esses dois pontos é igual ao raio. Para eu sair aqui desse quadrado, dessa raiz quadrada, eu elevo esse primeiro membro todinho aqui ao quadrado e o segundo também. Aí simplifica esse radical. Ó. O que foi que sobrou? X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado. E isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida de uma circunferência. Quando eu desenvolver isso aqui, eu vou encontrar uma equação desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. E aí a gente vai interpretar isso aqui tudo. Olha só. Para ser equação de circunferência, esse A tem que ser igual ao B. Esses termos de segundo grau, os coeficientes dos termos de segundo grau, têm que ser iguais. Se você se deparar com uma equação que esses elementos, os coeficientes dos termos de segundo grau forem diferentes, não vai ser equação de circunferência. Outra, esse C aqui tem que ser igual a zero, ou seja, não vai aparecer na equação de uma circunferência XY junto. Esse termo misto aqui não tem na equação de uma circunferência, tá bom? Outra informação importante é que o raio tem que ser maior do que zero, é claro. O raio vai ter que ser positivo, porque se for igual a zero, vai ser só um ponto e não vai poder ser menor do que zero. O raio vai ter que ser maior do que zero. Olha, quando o centro de uma circunferência, ó, centro, ele é o ponto aqui, ó, menos D por 2A e menos E por 2A. Aqui você encontra o x do centro e o y do centro da circunferência, tá? Se o A for igual a 1, facilita bastante, né? Aqui, ó, se você tem que o A é igual ao B e você fez ele igual a 1, o raio ele vai ser a raiz quadrada. Raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos f. Quem é o f? É o termo independente, é o termo que não está dependendo nem de x e nem de y. Tá bom? Vamos lá, bora para a nossa questão. Vou resolver aquela questão e depois eu volto a falar isso aqui para a gente aprender a extrair o centro e o raio de uma circunferência.
e aí a gente tem mais coisa, mas isso aí já é muito, muito para a aula, tá bom? Para hoje. Então vamos lá. Olha só, questão 456. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao ponto B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então, veja só, tem aí dois focos de incêndio, os focos A e B, não é? A e B. Bem, eles querem, os dois bombeiros, os focos estão a uma distância de 30 metros um do outro, beleza? Os bombeiros se posicionam de modo que um bombeiro, a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre, sempre o dobro da distância desse mesmo bombeiro ao foco B. Então, olha só, vou colocar esses focos no sistema cartesiano, bem aqui, ó. Bem aqui nós temos X e Y. Nesse ponto bem aqui, eu vou pôr o foco A. O foco A. Vou colocar o A para cá. Quais são as coordenadas desse foco A? É 0 e 0. É a origem. É 0 para X e 0 para Y. E bem aqui eu vou colocar o foco B. Quais são as coordenadas do foco B? O que a gente sabe é que a distância entre esses focos é de 30 metros, olha, um do outro. Então, essa distância todinha aqui, ela é quanto? Ó? 30 metros. Portanto, esse X aqui de B é 30. E o Y? Bem, se ele está em cima do eixo, o Y é 0. Ó. 0. E aqui você tem o X do ponto B e o Y do ponto B. Aqui o X do ponto A e o Y de A. Existe um bombeiro que está num ponto P, bem aqui, que eu vou dizer que é X e Y. X e Y. Mas a questão fala que a distância desse bombeiro ao foco A vai ser sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Bem aqui nós temos a distância de P a A. Só ajeitar aqui. A distância de P a A e aqui a distância de P a B. Eu sei que, segundo os dados da questão, no meu cálculo a distância do ponto P ao ponto A, do bombeiro que está no ponto P ao foco A, vai ser o dobro, 2 vezes, da distância de P a B. De P a B. Gente, lembra que essa é a terceira aula de geometria analítica. Na primeira eu falei aqui a distância entre dois pontos. Então, quem não olhou, quem perdeu a aula, dá uma olhadinha, está gravado, está lá disponível na plataforma para você pegar a aula da distância entre dois pontos, que foi esse tema aqui, foi bem trabalhado lá, tá bom? Depois avançamos mais na reta, e agora um pouquinho da circunferência. Então, a distância de PA vai ser x menos o xa, que é x do ponto P menos o x do ponto A, ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto A ao quadrado, y de P, que é y, menos o y de A ao quadrado. Isso aqui, veja, numa raiz, não é mesmo? Aqui está. E isso aqui vai ser igual, ó, a 2 vezes a distância de P a B, que vai ser a raiz quadrada, não é? De quem? De x do ponto P, que é x pelo x do ponto B, ó. Eu vou pôr logo aqui, não, vou pôr devagar, menos o x de B, ó, ao quadrado. Mais o y do ponto P, que é y mesmo, menos o y do ponto B, y de B. Prontinho.
É isso aqui. Certo? Então, para eu sair dessa raiz, eu elevo esse membro todinho ao quadrado. E observa esse aqui todinho também ao quadrado. Eu tenho muito cuidado quando eu levar os dois membros ao quadrado para eu envolver tudo, ó. Se eu me apressar aqui, eu não ponho esse 2, aí eu vou errar essa questão. Aí simplifica aqui, ó, sai essa raiz. Ficou x menos o x do ponto A. Só que o x do ponto A é zero, ó, ao quadrado. Mais y menos o y do ponto A, que é zero também, ao quadrado. Ah, professor, por que mesmo que foi 0 e 0, ele não deu esse sistema, você encaixou, você colocou a situação no sistema de coordenadas cartesianas. Esse 2, ele eleva esse 2 aqui, esse quadrado eleva esse 2 e essa raiz. Veja, bem aqui, ó. Esse 2 eleva para cá também, e também a raiz. Eleva os dois. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, que vai multiplicar isso aqui tudinho, ó. Pera lá. Vai multiplicar aqui, ó. Vezes. Aqui simplifica o 2 do expoente e o 2 do índice. Isso aqui sai da raiz, ó. X menos o x do ponto B, que é 30 ao quadrado, mais y menos o y do ponto B, que é zero ao quadrado. E fecha aqui. Vamos lá. Eu tenho x menos zero é x ao quadrado, mais y menos zero é y ao quadrado, que é igual a 4, que multiplica. Isso aqui é produto notável. É o quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho lá, ó. Se eu tenho aqui a menos b ao quadrado, lembra? É a menos b vezes a menos b. Isso aqui, quando eu multiplicar os termos entre si, ó, ficou a vezes a é a ao quadrado, a vezes menos b é menos ab, menos a vezes b é menos ab, menos com menos aqui é mais. B vezes b é b ao quadrado. Então, quando eu tiver o quadrado da diferença de dois termos, eu faço o quadrado do primeiro termo, menos, ó, menos AB com menos AB é menos 2AB. Então, é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ó, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o quadrado. Prontinho. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá, então. Isso aqui, somente isso, ó, x menos 30 ao quadrado, é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que é 30. Ah, professor, não tinha que colocar menos 30, já está aqui, tá bom? Mais o quadrado do segundo, que é 30 ao quadrado. Isso tudo que eu fiz, x menos 3 ao quadrado é esse aqui todinho. Todinho. Tá bom? Mais y menos zero é y ao quadrado. Lembra que isso tudo é multiplicado por 4. Ó. Esse 4 vai multiplicar todo mundo aqui dentro. Mas bora dar uma arrumada primeiro lá dentro. Olha, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Vou ajeitar esse 4 aqui. Vezes. Vamos arrumar aqui dentro, pessoal. Como é que vai ficar isso aqui? Nós temos, olha, x ao quadrado, vamos repetir, menos, ó, 2 vezes 30 vezes x é 60x, mais 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900, mais o y ao quadrado. Lá vai x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4 vezes. Vamos logo multiplicar, né? Aqui, ó, 4 vezes x quadrado, ó, é 4x quadrado, menos
4 vezes menos 60x. 6 vezes 4 é 24, dá menos 240x. 4 vezes 900, ó. 4 vezes 9 é 36. Então, mais 3.600. Mais 4 vezes y ao quadrado, que é 4y ao quadrado. Pronto. E agora, esse x quadrado e esse y quadrado, vamos levar para o segundo membro. Vai ficar assim, 4x ao quadrado. Tá? Mais x quadrado vem para o segundo membro, ó, menos x quadrado. Eu tenho aqui, ó, mais 4y ao quadrado. Esse aqui está mais y ao quadrado, vai lá para o segundo membro, menos y ao quadrado. O resto eu vou repetir. Menos 240x mais 3.600. 3.600. Vamos reduzir os termos semelhantes. Termos semelhantes são esses que têm mesmo a parte literal, aqui mesma letra com os seus expoentes. 4x quadrado menos 1x quadrado vai dar 3x ao quadrado. Mais 4y ao quadrado menos 1y ao quadrado vai dar 3y ao quadrado. Esse restante eu vou repetir. Ah, desculpa, ficou só o zero, não foi? Ó? Ficou aqui igual a zero. Levei todo mundo para lá, não é? Igual a zero. Que nada impede que eu ponha aqui, ó, igual a zero, tá? Faltou aqui. Então, menos 240x mais 3.600 igual a zero. Veja aqui, olha, ax quadrado mais by quadrado, não tem termo xy junto, não tem o termo misto, aí dx mais y, não apareceu o y, né? Que ele é 0e e mais o f, ó, aqui. O modelo da equação geral aqui da circunferência. Recaiu ali para a gente na equação de uma circunferência. Nada impede que a gente simplifique essa equação todinha por 3. Está bem favorável para eu dividir todos esses termos por 3. Vamos lá. Isso aqui dividido por 3, 3x quadrado por 3, ó, é x ao quadrado. Aqui, dividido por 3, vai dar y ao quadrado. 240 por 3 vai dar 80x. Mais 3.600 por 3 vai dar 1.200. Igual a zero. O que é que a gente conclui daqui? Isso é a equação de uma circunferência. A gente conclui que esse ponto aqui, esse P, ele está numa circunferência. Ele tem uma circunferência que passa aqui. Ele faz parte da equação de uma circunferência. Então, significa o quê? Significa, para a gente aqui, pessoal, que esses dois bombeiros, eles vão estar aqui numa circunferência. Olha lá. Um bombeiro vai estar num ponto aqui da circunferência, um ponto P. Ele quer, nessas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles. Se esse cara aqui está em cima de uma circunferência e eu quero a maior distância aqui para que isso aconteça, o outro vai estar do lado oposto, ó, um pelinho. Ó. Um pelinho. Certo? Então, a maior distância vai ser o diâmetro dessa circunferência. Eu vou ter que achar o raio da circunferência e a maior distância entre os bombeiros e a gente perceber que um vai estar num lado aqui, num ponto da circunferência, e o outro no diâmetro oposto, o pelinho. Então, para isso, eu tenho que obter
o raio dessa circunferência. Para eu obter o raio dela, eu preciso do centro. Para eu fazer o centro, se aqui se o A é igual ao B, que é igual a 1, aqui ó, é 1, é o A, e aqui é o B, que é 1. Precisa ser igual para isso ser uma circunferência. E se for igual a 1, se eu quero o x do centro, eu pego o coeficiente do x. Esse aqui ó, é o D. Porque aqui é A, aqui é B, o C é 0, que o C é aquele x, y, e aqui é o D. E aí eu pego esse D, lembra? E faço aqui, ó, menos D por 2A. E o y do centro é menos 0 por 2A. Então, o centro dessa circunferência vai ser menos... Eu quero o x do centro. Eu pego o coeficiente do x, que é menos 80, olha. Menos 80. E divido ele por 2, que é 2 vezes A, mas o A é 1, então por 2. E o y do centro é menos o coeficiente do y de primeiro grau. Não apareceu, foi só até o x. O E é o EY. É vezes y. Se ele não apareceu, é porque o E é 0, não é mesmo? Então ficou menos ali aquele 0 por 2, que vai dar 0. A gente encontrou o centro dessa circunferência. Menos com menos é mais, é 40. 80 dividido por 2, que é 40. E o y é quanto? Ó? 0. Aqui você tem o x do centro e o y do centro. E quem vai ser o raio? O raio de uma circunferência. O raio dela é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos f, onde f é o termo independente. É o cara que está sozinho, não depende nem de x e nem de y. Esse termo constante aí. Então, o raio vai ser a raiz quadrada. O x do centro é 40. Então, é 40 ao quadrado. Mais o y do centro, ó, que é 0. 0 ao quadrado. Menos f, onde f é o termo independente, e é 1.200. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600, menos 1.200. Isso tudo na raiz quadrada. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada. 1.600 menos 1.200 é 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Então, o raio dessa circunferência é 20 metros. Para esses dois bombeiros ficarem a maior distância possível, a maior distância possível vai ter que ser o diâmetro. Se o raio é 20 metros, bem aqui nós temos, ó, 20 metros. E aqui também, 20 metros. Então, a distância maior possível, a maior distância entre esses dois bombeiros vai ser 20 mais 20, ou seja, 40 metros, que a gente encontra aqui na letra B. Beleza? Lindíssima a questão. Me fala aí, deu para você acompanhar? E aí depois você refaz, você revê aí, não é mesmo? Me conta aí, deu para acompanhar isso? Antes da gente avançar, eu vou colocar uma questãozinha para a gente obter o centro e o raio da circunferência. Mas eu vou dar uma pequena recapitulada aqui para você, rapidinho, aqui nessa questão. Então, ele fala que a distância de P a um foco A é o dobro da distância de P ao foco B. Aí eu vou remeter lá à primeira aula, né, sobre geometria analítica. A distância de PA, está aqui a fórmula, é o dobro da distância de PAB, está aqui a fórmula. Bem, para tirar a raiz, elevamos os dois membros ao quadrado e não esqueceu de elevar ao quadrado esse 2 bem aqui. Aí desenvolvemos o produto notável, né? O quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó.
Depois multiplicamos o 4 em todos os elementos, todos os termos. Dividimos essa equação toda por 3, recaímos na equação da circunferência. Mas o centro de uma circunferência vai ser quem? O x do centro. Eu pego o coeficiente do x e divido por menos 2a. E eu quero o y do centro, eu pego o coeficiente do y e divido por menos 2a. Quando eu olhei na questão, eu observei que o a é 1. O a era 1. Então, bem aqui, o a e b era 1, então ficou só menos 2. Eu quero o x do centro, eu pego o coeficiente do x e divido aqui por menos 2. Ó. Por menos 2. Deu menos com menos, era menos 80. E menos da fórmula, o menos 80, que deu menos com menos é mais. 80 por 2 é 40. Esse é o x do centro dessa circunferência. E aqui, o y do centro é menos e por 2. É o coeficiente do y de primeiro grau. Eu só tenho o y de segundo grau aqui, ó. O de primeiro grau não apareceu. Era y, é porque ele é 0, não apareceu. Ficou 0 vezes y. Então, ele é 0. Por 2 é 0. Pronto. Essas são as coordenadas do centro. O raio, a fórmula é essa. É o x do centro ao quadrado. Então, 40 ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, ó, que é o 0 ao quadrado, menos f, onde f é o termo independente. Fizemos as continhas, obtivemos que o raio foi 20. Mas ele queria que esses bombeiros tivessem a maior distância possível, e a equação era de uma circunferência. Então, eles são diametralmente opostos. Aqui, ó, 40 metros de distância. Deixa eu colocar uma para ti bem aqui, só para você... Um exemplo, para a gente ilustrar melhor isso aqui. Digamos que eu tenho aqui uma equação de uma circunferência. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x, menos 4y, mais... Deixa-me ver aqui. 1, 4, 5... Eu vou colocar aqui... Colocar 1. Para ver se a gente consegue fazer aqui, se for mesmo a equação de uma circunferência, tá? Vamos obter aqui o centro e o raio dessa equação. Ele fornece a equação e pede o centro e o raio. Só confirmar aqui, vai dar... Certo, bora experimentar. Primeiro, é uma equação de circunferência, está aqui os coeficientes de segundo grau, tem que ser igual, tem que ser iguais. Foi 1 a propósito. Aqui é 1... E aqui é 1 também, que não precisa aparecer. O C não apareceu, que é aquele CXY. De fato, não pode ter XY junto, e não tem. Ótimo. Esse aqui é o D. E esse aqui é o E. E esse aqui é o F. Para obter o centro, ó, você faz menos D por 2A. Esse é o x do centro. E o y do centro é menos e por 2a. Então, o centro vai ser menos... Quem é o D? Eu quero o x do centro. Eu pego o coeficiente do x de primeiro grau, que é 2. Aí faço menos esse coeficiente e divido por 2 vezes o a. Mas o a é 1, então sobre 2. O y do centro, eu pego o y o coeficiente do y de primeiro grau, que é menos 4. E divido por menos 2. O centro será, então, menos 1. Menos com menos é mais. 4 dividido por 2 é 2. Esse aqui, turma, esse aqui, pessoal, é o x do centro e esse é o y do centro. Se eu quero o x do centro, eu pego o coeficiente do x de primeiro grau e divido por menos 2a. Se o a é 1, ficou sobre 2, que deu menos 1. Se eu quero o y do centro, eu pego o coeficiente do y de primeiro grau, no caso é menos 4, e divido por menos 2. 2a, no caso, o a é 1. E aqui eu tenho mais 4 por 2 é 2. Se eu quero o raio da equação da circunferência, o raio é a raiz quadrada.
do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos f, onde f é o termo independente. Ó. O raio vai ser a raiz quadrada. O x do centro é menos 1, ó. Menos 1 ao quadrado. Mas o y do centro é 2. 2 ao quadrado. Menos f. O f é 1. Menos 1. Menos 1. Então, o raio vai ser igual. Olha, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais 2 ao quadrado. Eu vou deixar esse 2 ao quadrado aqui. E menos 1. O raio será, então, ó, esse mais 1 simplifica com menos 1. Restou para a gente a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplifica o 2 do expoente e o 2 do índice. Esse 2 sai da raiz. 2, então, vai ser o raio dessa circunferência. Certo? E se eu quisesse saber a posição relativa de um ponto em relação à circunferência? Eu substituo o ponto na equação da circunferência. Aqui, ó, por exemplo, digamos que eu queira saber, eu tenho aqui uma circunferência, e eu quero saber aqui um ponto qualquer. Um ponto x, p, y, p. E aqui o centro dessa circunferência, que eu vou chamar aqui de C, que é XC, YC. Olha, se a distância do ponto ao centro for maior do que o raio, eu percebo que esse ponto está fora. O ponto é exterior à circunferência. Desse caso aqui, eu vejo que o ponto é exterior. Ele é externo à circunferência. Agora, se a distância do ponto ao centro for exatamente igual ao raio, vou colocar aqui de outra cor, a distância do ponto ao centro foi igual ao raio, a gente percebe que P, ele pertence à circunferência, faz parte. P pertence à circunferência. Ele está em cima da circunferência. E se a distância desse meu ponto, vem aqui o ponto P, ao centro, a distância do ponto P ao centro, vou colocar aqui de uma outra cor também. Se a distância do ponto P ao centro for menor do que o raio, aí o ponto ele é interior, P é interno. Interior. Ele é interno à circunferência. Bem, aqui seria a maneira mais difícil, mais trabalhosa. Se ele te dá um ponto e a circunferência e quer saber qual é a posição desse ponto em relação à circunferência. Ele pode ser exterior, ele pode pertencer, ou ele pode ser interno, aqui interior. Aí você vai ter que fazer o centro e o raio da circunferência. Usando as fórmulas, você vai obter o centro e o raio. Depois, você vai fazer a distância do ponto ao centro e comparar com o raio. Se essa distância for maior do que o raio, o ponto está fora. Se a distância for igual ao raio, o ponto pertence. E se a distância do ponto ao centro for menor do que o raio, o ponto é interior. Esse é o primeiro modo. Primeiro modo. Primeiro modo. Primeiro modo. E o segundo? A outra maneira é você pegar aquela equação da circunferência, eu vou chamar aqui de lambda. Lambda de xp
O que é isso? Você pega esse ponto XPYP e substitui na equação da circunferência. Se a tua resposta for maior do que zero, é porque o ponto P é exterior. Se a tua resposta aqui de lambda de XPYP, ou seja, você pegou o X e o Y do ponto e substituiu na equação da circunferência, e a resposta foi igual a zero. O P pertence à circunferência. E se você substituir a equação da circunferência, o ponto, melhor dizendo, lambda, de XP, YP, e for menor do que zero a resposta, é porque o ponto P está dentro. P é interior. A circunferência. Certo? E é mais ou menos isso que a banca, que o Enem pediu aqui na questão. Vamos lá. 454. Vamos a ela. Tá bom? É menos do que a gente mostrou lá, mas é o mesmo princípio. Vamos a ela. Antes da gente resolver essa questão, eu não dei o intervalinho hoje, né? A gente teve aquele probleminha técnico lá, e eu quero que você levante aí da sua cadeira, vá lá na torneira, joga uma água no seu rosto, tome um copo d'água, tome um pedaço de pão, isso vai durar 1 minuto e meio. Aí você vai circular esse sangue no seu corpo e aí você volta para cá. Circular melhor esse sangue, aí você vem para cá e a gente continua. Tá bom? Vamos lá então. 1 minuto e meio, tá, pessoal?
Vamos lá então, pessoal. Olha só. Questão 454. Um jogo pedagógico. Vamos lá, ok? Todo mundo aí de volta já comigo? Vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Então, olha só, ele vai dar aqui tiros, né? Vai eliminar os pontos dando tiros. E eles devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Então, para ele dar o tiro, ele vai escrever a equação de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema. Então, a circunferência vai ter que passar na origem e vai ter que alcançar esses pontos. E a reta também tem que passar na origem e tem que alcançar aqui os pontos. Certo? Muito bem. Que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Então, se ele der um tiro por meio da equação de uma circunferência, ó, cada tiro vale quanto? Ó? 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então, se ele usar uma reta aqui, se ele usa uma reta, cada ponto atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, que é 4 e 0, está aqui o ponto A, 0 e 4, ó, é 0 para x e 4 para y. Está bem aqui, ó, 0 para x e 4 para y. Aqui o ponto A, ó, 0 e 4, né? O ponto B, 4 e 4, está aqui o ponto B, 4 e 4, veja, ó. O ponto C, 4 e 0, tá bem? 4 para x e 0 para y. O ponto D, 2 para x e 2 para y. E o ponto E, 0 e 2, ó. 0 para x e 2 para y, está aqui o ponto E. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Gente, ele fala para a gente o seguinte, é como se aqui tivesse uma arma, um canhão, digamos aqui, e esse canhão, partindo de uma equação da reta que ele vai escrever lá no programinha, ele pode traçar aqui uma equação de uma reta. Vamos considerar que ele passe a equação da reta bem aqui, ó, e aí ele atinge esse ponto e esse ponto. Ó, se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Aqui ele fez 2 pontos. Se tivesse a equação dessa reta bem aqui. Depois eu vou te mostrar, facilmente a gente percebe que não tem nenhuma equação que passa na origem aqui, ó, dessa forma. Certo? E ainda assim seriam só 2 pontos que ele ia atingir. Bem aqui também, se ele traçasse uma reta aqui, ó, um tiro vindo daqui, ele ia alcançar o ponto E e o ponto A, ia fazer 2 pontos. E se ele, partindo da origem, atirasse para cá, ele ia fazer só 1 ponto. Ok? Olha, que reta é essa bem aqui, ó? Essa reta é uma reta do tipo y igual a 0. Por quê? Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 6, o y é 0. Qualquer valor para x, o y é 0. É essa letra A bem aqui, perdão, a letra B, ó. Só que se ele dá um tiro aqui da origem por meio da reta y igual a 0, ele só faz 1 ponto. Essa outra reta bem aqui, na vertical,
é a reta do tipo x igual a 0. Ó. Quando o y é 5, ó, o x é 0. O y é 3, o x é 0. O y é 1, o x é 0. É uma reta do tipo x igual a 0. Está bem aqui na letra A. Veja que o tiro ele parte da origem, se for por meio de uma reta, e se ele usar x igual a 0, ele faz 2 pontos. Até agora, essa letra A está ganhando da B, no caso. Então, a B eu já sei que eu não vou marcar. A B está fora da disputa, que se for uma reta, essa B aqui, ela me dá aqui 1 ponto. E na letra A, eu já tenho aqui 2 pontos. Por meio de uma reta, cada acerto vale 1 ponto. Bom? Mas, vamos aqui, vamos limpar isso aqui. Eu já vi que está ganhando a reta x igual a 0. Vamos analisar, então, que provavelmente é uma circunferência que está passando aqui, ó. Certo? Uma circunferência pode estar passando aqui nesse ponto A, no ponto B e nesse ponto C aqui. Por exemplo. Ou uma circunferência que esteja passando talvez no ponto aqui, ó, D e E. O que é que eu preciso saber? Se esse ponto A pertence à circunferência, eu vou ter que testar. Eu vou pegar o x e o y do ponto A e jogar na equação da circunferência. Vamos experimentar bem aqui, ó. Observe aqui essa circunferência, primeira aqui, ó, para lá. A circunferência, se eu pegar aqui a x² mais y² igual a 16, ou a D ou a E. Esse x e esse y, eu vou pegar os pontos e vou substituir. Eu vou pegar aqui o da letra E. Ele vai ser o que vai mais pontuar. E depois você vai testar essas outras 2 circunferências aqui. São equações de circunferência aqui, ó. E eu vou pegar a letra E e ver quantos pontos eu consigo na letra E. Olha, a equação dela é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Eu vou experimentar esse ponto A. Esse ponto A, as coordenadas dele, do ponto A, ele é 0 para x e 4 para y. Ele me deu, é o 0 e 4. Então, eu vou substituir aqui na minha equação da circunferência e ver se vai dar igual aqui, ó. O x é 0, ó. Então, vai ficar 0 menos 2 ao quadrado, mais o y é 4, ó. Então, 4 menos 2 ao quadrado. Se eu levar esse 8 para o primeiro membro aqui, ficaria menos 8 igual a 0, não é isso? Se de fato isso aqui der 0, o ponto pertence à circunferência. Mas eu nem vou me dar o trabalho de fazer isso, não. Eu vou só igualar mesmo ao 8. Se der igual a 8, se isso aqui for verdadeiro, esse ponto A está em cima da circunferência. A circunferência passa aqui. Então, menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 é 2. E 2 ao quadrado é 4 também. Ora, 4 mais 4 é mesmo igual a 8. Portanto, esse ponto A, ele pertence à circunferência. Ele já tem 2 pontos. O ponto A pertence... Eu vou dizer que essa circunferência é a lambda. Vou chamar de lambda aqui para ela. Lambda. Lambda. Beleza. Ainda na letra E, eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Vamos lá. Vamos ver se o outro ponto, agora esse ponto aqui, B, o ponto B, que ele é... Não apareceu aqui, o ponto B, é B, não é? 4 e 4, tá um 6, se ajeita aí, é o B. 4 para x e 4 para y. 4 e 4.
Esse é o ponto B, 4 e 4. Vamos substituir na equação da circunferência. O x do ponto B é 4 menos 2 ao quadrado, mais 4, que é o y do ponto B, menos 2 ao quadrado. Ó. Vamos ver se é igual a 8. 4 menos 2 é 2, ao quadrado é 4. 4 menos 2 é 2, ao quadrado é 4. E olha só, 4 mais 4 é mesmo igual a 8. Portanto, o ponto B, ele também pertence a essa circunferência que eu estou chamando para ela de lambda. Eu já tenho aqui quantos pontos? Lembra que a circunferência, ela, se eu atiro do ponto A, da origem, se eu atiro por meio de uma circunferência, não é mesmo, com centro aqui na origem, se cada ponto atingido me dá 2 pontos. Então, eu já tenho aqui 4 pontos, porque o ponto A está dentro, em cima dessa circunferência, e o ponto B também. Então, se é por meio de uma circunferência, já vale 2 pontos. Aqui eu consegui 2 pontos, e aqui eu consegui 2 pontos também. Não é? Vamos analisar agora aqui esse ponto C. O ponto C, que é 4 para x e 0 para y. Está bem aqui, ó. 4 e 0. E eu vou experimentar substituir na equação ainda a letra E, a minha circunferência lambda, que ela é x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. O meu ponto C, ele é 4 e 0. Então, x é 4 e o y é 0. Ficou 4 menos 2 ao quadrado, mais o y é 0. 0 menos 2 ao quadrado. Vamos ver se isso é mesmo igual a 8. 4 menos 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. 0 menos 2 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. E isso foi mesmo igual a 8. O ponto C, ele pertence também à circunferência lambda. Só aqui eu já tenho 6 pontos. Né? Aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C pertencem à circunferência da letra E. Ok? E aqui eu já tenho cada ponto desse acertado por uma circunferência vale 2 pontos no jogo. Então, 2, 4, já tenho 6 pontos. Você vai observar que o que pontua mais é a letra E. Depois você vai substituir esses pontos também nas outras circunferências. E você vai perceber que não pertence. Ó. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, sei lá, o ponto A, 4 e 4, e testar nessa circunferência, qualquer uma outra dessa aqui, também não vai funcionar, não vai dar certo. Por exemplo, se eu pegar o ponto B, 4 para x e 4 para y, na circunferência C, ó, 4, x é 4 e o y é 4. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 16 é 32. Furou aqui, deu errado. Significa que esse ponto B, ele não pertence a essa circunferência. Entende? Agora, o ponto A e o ponto C vão pertencer, porque, ó, aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado é 16, aí D, o ponto A pertence a ela. E aqui, ó, 4 ao quadrado é 16 e o 0 ao quadrado, né, ficou 16 apenas, deu também. Então, o ponto A e o ponto C pertence a essa circunferência, mas o B não. Veja que ele está perdendo para a letra E. Depois você testa e vai verificar que a circunferência aqui, a letra E, é a que pontua mais. Esses pontos aqui estão dentro, fazem parte aqui da circunferência da letra E. Então, que é o nosso gabarito, o gabarito dessa questão. Essa aqui era para observar mesmo. Você não ia aqui se preocupar em obter o centro e o raio da circunferência nessa questão, tá bom? O fato é que se fosse uma reta, a gente viu de cara que a reta que mais iria pontuar era x menos x igual a 0, que é essa reta bem aqui na vertical. Mas o ponto da reta é apenas o quê? Um ponto aqui seria 1 ponto e aqui 1 ponto 2. E aí já perde para as circunferências em cheio,
Portanto, essas retas aqui não estavam na briga. O lance era você verificar se esses pontos aqui pertenciam a essas circunferências, e era mesmo testar. Quando você olha para uma circunferência como essa aqui, ó, x² mais y² igual a zero, você consegue obter o centro e o raio de uma circunferência dessa facinho, facinho. Como é, professor? Olha só. A questão já acabou, tá? Você tinha lá, olha, x² mais y² é igual a zero, perdão, a 16, né? A 16. 16. Olha, lembra que a equação de uma circunferência, para a gente obter a equação da circunferência, eu faço aqui a distância de um ponto P, x, y, a um centro C. E esse centro é xc, yc. E essa distância é igual ao raio. Imagine se esse centro aqui for a origem do sistema, ó, 0 e 0. E esse raio foi igual a 4. Como é que eu vou fazer a equação da circunferência? Olha, x menos o x do centro, ó, ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. A fórmula da equação da circunferência, que é a distância do ponto ao centro, tem que ser igual ao raio. Ficou x menos o x do centro, que é zero, ao quadrado, mais y menos o y do centro, ó, que é zero também, ó, ao quadrado. É igual ao raio ao quadrado, mas o raio é 4. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Olha só o que a gente encontrou. Exatamente isso. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a quem? Ó? 16. Você observa que os coeficientes do x de primeiro grau eles não apareceram, é porque é zero. Não é? É zero. Se eu fosse jogar na minha formulazinha lá da equação geral, eu iria obter o x, o centro sendo 0 e 0 e o raio sendo 4. Então, essa equação, quando você treina aqui, ó, facilmente você percebeu que o centro é a origem e o raio é 4. Ó. Então, essa equação, na letra C, ela ia passar pelo ponto C e ponto A. Você não ia precisar fazer o cálculo dela, era só observando, era só olhar, você ia perceber que ela passa aqui, ó. Aí, na dúvida, podia até testar o ponto 4 e 4, né? Mas aí também você ia verificar de pronto que ele está fora, que ele não pertenceria a essa circunferência. E esse D aqui também muito menos. E essa outra equação bem aqui, olha, bora ver essa equação, bora achar o centro e o raio dela aqui só para a gente experimentar. Olha só. Nós temos lá x mais y menos 2 ao quadrado é igual a 4. A 4. Eu não vou desenvolver, eu não vou fazer o produto notável aqui por hora. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar com a equação da circunferência. A forma dela é assim, ó. Só vou trazer esse x mais para trás um pouquinho e ele é ao quadrado, né? Que eu não tinha colocado. Colocar ele bem aqui, ó, x ao quadrado. Tá bom? Eu peguei essa letra D bem aqui, ó. Olha, o modelo da equação é assim, x menos, se passa na origem, né? X menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Aí eu comparo isso bem aqui, ó. Não apareceu o x do centro bem aqui, mas ele está aqui, ó. Menos 0, ó, ao quadrado. Olha só. Está bem aqui o x do centro, ó, que é 0. E bem aqui o y do centro, ó, que é quanto? Ó? 2. E aqui eu tenho que o raio ao quadrado é 4. Ó. Então, o raio vai ser a raiz quadrada de 4. E o raio é quanto? Ó? 2.
Essa outra circunferência, o caso dela, então, é pior. O raio é 2. Então, ela nem... Se eu tenho o centro dela, que é 0 para x e 2 para y. Ela está bem aqui, 0 para x e 2 para y. 0 e 2 é exatamente esse ponto E, bem aqui o centro dela. Mas o raio dela é 2. Se o raio é 2, passa no 4, bem aqui, ó. E no D também. O raio é 2, tá vendo? 2. O centro é aqui, no 0 e 2. Pronto, aí eu teria aqui também ela passando só em 2 pontos também. O C está muito distante dela e o B também. Então ela perde, todas elas perdem para essa letra E. Então eu vou pedir que você faça o seguinte, ó. Imagine aqui que você tenha uma circunferência. O centro dela é 0 e 2 e o raio dela é 3. O que é que eu quero dela? A equação da circunferência. Você vai fazer assim, ó, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, eu peço que você dispense aí 1 minuto e faça a equação dessa circunferência aqui. A equação desenvolvida, fazendo o produto notável que vai aparecer bem aqui. Eu vou lhe dar um minutinho para você fazer isso aí. Vou ficar aqui no aguardo desse minuto, 1 minuto contado aqui para você fazer isso, tá bom? Vamos lá, então. Conseguiram fazer aí? Conseguiu chegar aí? Para lá. Aqui você tem, olha, o x do centro e o y do centro. Eu vou substituir. Então, olha, x menos o x do centro, olha, que é 0 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 2 ao quadrado. E isso é igual ao raio, mas o raio é 3, ó. 3 ao quadrado. X menos 0 é x ao quadrado, mais... Esse aqui a gente já fez mais de 10 desse no nosso curso, não é? Então, isso vou colocar até de outra cor ele aqui, ó. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudinho é esse aqui branquinho, ó. Que é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Vamos trazer tudo para o primeiro membro. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes y é 4y. Mais 4. Mais 4. Tá, mais 9 vem para o primeiro membro, menos 9, igual a 0. Vou arrumar agora. Ficou, colocar aqui para finalizar de verdinho aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y. Mais 4 com menos 9, repete o sinal do maior e subtrai. O maior é o 9,
O sinal dele é o menos. Então, mantém o sinal do maior e subtrai. 9 menos 4 é 5, igual a zero. Me responda, por favor. Você chegou nessa equação ou estava perto de chegar, estava indo no caminho? Me fala aí, pessoal. Ou não, estava longe mesmo, não ia chegar nunca. Me conta aí. Só foi a equação da circunferência. Alguém estava no caminho? Diz aí um sim ou não, me fala. Ou não? Está muito, muito, muito difícil essa teoria? Ou está mesmo difícil? Está dando para você entender? Você está conseguindo entender isso aí? Ficou perto. Muito bom, ótimo. Muito bem. Deu para acompanhar aqui? Olha, eu vou explorar essa equação de circunferência aqui, para a gente ter um domínio melhor sobre isso. Está aqui a equação da nossa circunferência, não é? Acabamos de encontrar. Bora olhar para essa equação de circunferência. Vamos achar o centro e o raio dela. Eu já sei, está aqui o centro e o raio. Mas bora pegar essa nossa circunferência aqui e explorar para a gente dominar bem isso aqui. Olha, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y menos 5 igual a zero. Olha, eu sei que o centro, se eu quero o centro de uma circunferência, eu pego o coeficiente do x e divido por menos 2a. O A aqui é 1, que eu sei que é igual ao B, é 1. Então, quem é o coeficiente do x de primeiro grau? Ele não apareceu, é porque está 0 vezes x, lembra? Esse aqui, ó, ele não apareceu, só apareceu o y, é porque o coeficiente do x é 0. Então, ficou 0 lá por menos 2. Eu vou pôr aqui por menos 2a. E o y do centro, eu pego o coeficiente do y, que aqui é menos 4, e divido ele por quanto? Ó, por menos 2a. O a é 1, então por 2. Lembra? Se eu quero o x do centro, eu pego o coeficiente do x e divido por menos 2. Se eu quero o y do centro, eu pego o coeficiente do y e divido por menos 2. O centro ficou 0, menos com menos é mais, e 2. A gente já sabia, está aqui, ó, 0 e 2. E o raio? O raio, a gente sabe que é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado menos f, onde o f é o termo independente. Esse raio vai ser igual. O x do centro está bem aqui, ó, é 0 ao quadrado. Mais o y do centro é aqui, ó, é 2 ao quadrado. Menos da fórmula o f. O f é o sujeito, o cara que está sozinho aqui, ó. Mas eu não posso esquecer do sinal dele, o f. E esse f é menos 5. Esse menos é da fórmula, e aí o f é menos 5. Ó. Portanto, esse raio vai ser igual a raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, 5. 4 mais 5 é 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Está aqui, o raio é quanto? Ó? 3. A gente também já sabia. Beleza? Eu vou explorar ainda essa equação da circunferência, para a gente ver a posição relativa entre ponto e circunferência. Mas tome nota aí, você que começou a fazer a questão, termina, verifica, olha melhor. Daqui a pouco, é claro, eu vou mandar para você em PDF isso, e não esqueça que está tudo gravado. Gente, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, você vai ter 13, 15 questões. São muitas questões sobre isso aí. É muito denso isso aí. Estude, fortaleça-se nesse conteúdo. Lá na nossa plataforma, lá em materiais, você vai encontrar um livro inteirinho, um livro de capa a capa, só tratando de geometria analítica.
dê uma olhadinha lá, verifique as fórmulas, faça os exercícios resolvidos, que tem bastante lá. Vá à luta, porque isso vai aparecer e você precisa acertar essas questões. Bom, anota aí que ainda não terminou a aula, não. A gente vai fazer mais um apanhado sobre centro e raio e também de posição relativa entre reta e circunferência. Mas me responda, você conseguiu entender? Conseguiu acompanhar isso? Você está mais fortalecido no que diz respeito a obter o centro e o raio da equação de uma circunferência? Aí, ó, eu proponho que você depois refaça, não é? Refaça essas questões. Posso ir em frente, então, aqui? Eu vou pegar a minha mesma equação, x² mais y² menos 4y menos 5 igual a zero. Vou pegar ela aqui, ó. x² mais y² menos 4y ao quadrado menos 4y menos 5 igual a zero. Certo? Eu já tenho aqui centro e raio dela, né? A gente sabe que o centro é o ponto 0 e 2. Como é que ficaria aqui no sistema cartesiano? Só um apanhado dela aqui, um esboço. O centro é 0 para x e 2 para y. Então, ele é 0 para x e 2 para y. Está bem aqui, ó. O centro dela é 0 e 2. 0 e 2. E o raio dessa circunferência é 3. 3. Né? Colocar mais ou menos por aqui essa circunferência. Aqui é 2, ela vai passar por aqui assim, mais ou menos. Né? Mais ou menos isso aqui. Eu já posso arriscar esse ponto aqui, por exemplo, porque se o raio é 3, e aqui é 0 e 2, eu tenho esse ponto, tenho lá em cima também, que é 2 mais 3, lá para cima eu encontro, isso não importa. O que eu quero saber é a posição desse ponto P. Digamos que eu tenha um ponto P 4, 4 e 3. Esse ponto, ele pertence à circunferência, ele está fora ou ele está dentro da circunferência? Aqui eu já sei que ele vai estar bem fora, porque o raio é 3, ele está no 0, o raio é 3, e eu coloquei o 4 aqui, não é? Ele está mais distante. Mas o que é que eu vou fazer? Chamar essa circunferência de lambda de xy. E aí eu vou fazer aqui, substituir o x do ponto e o y do ponto em lambda. Se a resposta der positivo, o ponto está fora. Se der igual a zero, o ponto pertence. E se der menor do que zero, o ponto está interior à circunferência. Então vai ficar assim, ó. Quem é o x? É 4. Então, ó, 4 ao quadrado mais o y, que é 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes o y, que é 3 menos 5. Aí eu não ponho igual a zero lá. Eu vou verificar se isso aqui é positivo, negativo ou nulo. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 4, que é 12, menos 5. 16 mais 9 é quanto? Ó? 25. Menos 12 com menos 5 dá menos 17. Eu não vou nem fazer a conta. Eu sei que 25 menos 17, isso aqui vai ser maior do que quem? Zero. Significa que o ponto P é externo à circunferência. A lambda. A circunferência lambda. Certo? Se eu tivesse um outro ponto que essa minha resposta fosse exatamente igual a zero. Por exemplo, vou chamar aqui esse exemplozinho aqui de A, não é? De A, e aqui um exemplo B. Se eu tivesse um ponto P, digamos aqui um ponto P 0 para X e 5 para Y.
será que esse ponto P está dentro ou fora dessa circunferência? Ou faz parte dela? Ó, x² mais y², bora lá. x² mais y², menos 4y menos 5. Estou finalizando, tá? Menos 4y menos 5 igual a 0. Vamos aqui, ó, substituir esse x e esse y. 0², o y é 5, ó, 5², menos 4 vezes o y, que é 5 menos 5. Só fiz substituir o x e o y na equação da circunferência. Né? Aqui, 0, 5, 5 e menos 5. Vamos lá. 5² é 25. Menos 4 vezes 5 é 20. Menos 5. 25. Ora, menos 20 menos 5 é menos 25. Repete o sinal e soma. Olha, foi igual a 0. Se foi igual a 0, é porque esse ponto P, chamado de P', esse ponto P', ele pertence à circunferência lambda. Ele está inserido nessa circunferência. Ele faz parte dela. E se desse menor do que 0, a resposta, o ponto P estaria interno a esta circunferência, tá bom? Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui a nossa aula sobre circunferência, tá? Eu espero que você tenha aí compreendido legal essa circunferência. Assista depois, assista essa aula, tá bom? Um grande abraço para você. Esse final de semana, lembrando que vai ter um simulado, ele já vai ficar disponível a partir de amanhã, o simulado, tá bom? Vai ficar disponível amanhã, sábado e domingo, para você fazer lá, você vai estar lá o 7º simulado desse ano. Você vai poder fazer ele agora, esse final de semana. Amanhã é feriado aqui para a gente, não é? E você vai poder se deleitar, escolher um dia aí para fazer o seu